Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais esta videoaula em que nós vamos continuar aqui o nosso esforço para entender um pouco os aspectos elementais da chamada Revolução Keynesiana, né? Mergulhando aqui sobre 3 dimensões, uma dimensão que trata da fundamentação, da contextualização dos, vamos dizer assim, dos elementos que servem de base para o entendimento do autor, que nós fizemos nessa primeira aula sobre o Keynes. Depois discutimos a atuação do Keynes enquanto figura pública, figura histórica, que nos auxilia, né, no entendimento do mundo em que nós vivemos. E depois, finalmente, nessa terceira aula, nós vamos explorar aqui aspectos fundamentais da teoria keynesiana, em particular as ideias que estão presentes na sua obra máxima, na sua obra mais importante na economia, que é a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Né? Então, o Keynes é um autor muito complexo, exatamente por ser um autor muito sofisticado, muito complexo, é um autor que permite leituras diferentes. Então, a gente tem diversas tradições de pensamento que, de alguma forma, se apoiam nas ideias lançadas por esse autor. Então, o Keynes tem discípulos, tem continuadores da sua obra em vertentes diferentes do pensamento econômico. É uma obra que permite leituras diferentes, como são os grandes livros, as grandes obras. Né? Então, por isso, a gente tem neo-keynesianos, a gente tem novo-keynesianos, a gente tem pós-keynesianos. De certa forma, todos eles se consideram as referências mais legítimas, os portadores das verdades mais relevantes que estavam na obra do Keynes. Eu, Zé Eduardo, pessoalmente me inclino mais pelos pós-keynesianos, acho que eles fazem uma leitura mais legítima do Keynes e dão ênfase para aquilo que tem de novidade, para aquilo que tem de disruptivo nas ideias do Keynes. Keynes é um baita de um autor, como eu estava mencionando aqui, e um autor que, acredito vocês, deveriam se preocupar em conhecer melhor. Então, tem vários livros sobre o Keynes. Tem um, estou procurando ele aqui, eu tinha separado, tem o Skidelsky, tem um livrinho bem sintético do Skidelsky, que faz um apanhado bastante didático do Keynes. Tá aqui, ó, esse aqui. Esse aqui é um livrinho que eu recomendo a leitura. Chama simplesmente Keynes e é do Skidelsky, né? Do Robert Skidelsky. Esse talvez seja o biógrafo mais conhecido do Keynes, escreveu outros livros enormes sobre o Keynes, esse daí é bem sintético, né? Então tem esse daqui que é muito bacana, pega o Keynes de 1920 até 37, né? E chama John Maynard Keynes, The Economist as a Savior, um economista como um salvador. Esse outro aqui é continuação daquele, na verdade, né? John Maynard Keynes, Fighting for Freedom, também do mesmo autor, do Robert Skidelsky. Ele escreveu mais recentemente, no contexto pós-crise, né, de 2008 e tal, esse texto que tem também um título bastante interessante, que é Keynes, The Return of the Master. Olha que bacana. Né? Why, 60 years after his death, John Maynard Keynes is still the most important economic thinker in the world. Muito legal. Esse daqui é particularmente interessante, porque é uma leitura mais contemporânea das ideias do Keynes. Tem outro, Peter Clark, outro biógrafo importante do Keynes, né? The Rise, Fall and Return of the 20th Century Most Influential Economist, Peter Clark. Esse aqui também é outro biógrafo. E tinha aqui um texto clássico também sobre o Keynes, é uma interpretação bastante fácil do Keynes, a teoria econômica de John Maynard Keynes, é um texto mais didático, não é? Do Dillard, Dudley Dillard. É um livro também bastante interessante.
parte mais da macroeconomia keynesiana, para entender um pouco melhor o que é a macro keynesiana e como ela se difere, como ela se afasta, na verdade, daquilo que vocês estudam, na verdade, no curso como macroeconomia, até como macroeconomia keynesiana, né, a abordagem do ISLM, que é uma invenção do John Hicks, é aquilo que a gente chama de síntese neoclássica do Keynes. O que é a síntese neoclássica? É pegar alguma coisa da teoria geral, né, selecionar ali alguma coisa da teoria geral e enquadrar o Keynes dentro do arcabouço teórico, conceitual, metodológico neoclássico. Né? Então, essa abordagem é chamada de síntese neoclássica. Então, o que é a síntese neoclássica? É o esforço de alguma forma, pasteurizar a teoria keynesiana e enquadrá-la dentro da teoria neoclássica. Isso dá origem, né, à abordagem ISLM, que muitas vezes os alunos têm aula e falam para eles, isso aqui é a teoria keynesiana. Então, o que eu estou sugerindo a vocês é o seguinte, leia a teoria geral e vê se vocês vão encontrar lá o ISLM. Não vão encontrar, porque não é assim que o Keynes desenvolveu a teoria dele, tá certo? Bom, que mais? Esse aqui eu vou recomendar para quem quiser estudar macroeconomia keynesiana. Esse aqui é um manual de macroeconomia keynesiana, é um manual, digamos, heterodoxo, não neoclássico, e tem o sugestivo título de Macroeconomia sem Equilíbrio, né? Escrito pelo Antônio Carlos Macedo Silva, que é professor aqui da Unicamp. Aliás, foi meu professor de macroeconomia no mestrado. Né? Então, isso aqui é um resultado da tese de doutorado do Macedo. Ele publicou na forma de livro. Aliás, esse livro é um livro difícil de achar, é um livro meio esgotado, raro, tal, até para comprar aí em sebo, no estante virtual, você acaba pagando meio caro. Né? É um livro meio caro. Bom, mas quem quiser, eu posso fazer PDF, posso emprestar, a gente pode conversar, tá bom? Bom, finalmente chegamos ao Keynes, a sua teoria geral. Né? E eu vou começar aqui a nossa aula lendo para vocês o capítulo 1 inteiro da teoria geral, que, felizmente, só tem um parágrafo. O capítulo 1 é um parágrafo. Né? E esse parágrafo é muito interessante, porque ele descreve bastante do que é a proposta do Keynes. Vamos ler junto aqui. Ó. Denominei este livro Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, dando ênfase ao termo geral. O que ele quer dizer com isso? Que esse geral não está aí por acaso. É uma teoria geral. O objetivo deste título é contrastar a natureza dos meus argumentos e conclusões com as da teoria clássica. E aqui tem uma nota de rodapé, que é muito importante. O que nos fala na nota de rodapé? Os clássicos, os economistas clássicos, é uma denominação inventada por Marx para designar Ricardo e James Mill e seus predecessores, como Adam Smith, como Malthus, como Jean-Baptiste Say e tal. Isto é, os fundadores da teoria que culminou em Ricardo. Acostumei-me, talvez perpetrando um solecismo, a incluir na escola clássica os seguidores de Ricardo, ou seja, os que adotaram e aperfeiçoaram sua teoria, como John Stuart Mill, o utilitarista que nós já mencionamos aqui, e Marshall, o grande mestre do Keynes, e o professor Pigou, que era também professor do Keynes, aliás, com quem o Keynes vai debater aqui teoricamente. Né? Mas o que quer dizer essa nota de rodapé, meus queridos? Presta atenção aqui. Ele está dizendo o seguinte, eu estou chamando de clássico os liberais clássicos e neoclássicos.
Então, o Keynes chama os neoclássicos utilitaristas, marginalistas, de clássicos. Ele engloba todo mundo, no sentido de que, para ele, eles estão todos enquadrados dentro de uma mesma tradição, que é uma tradição, a gente pode dizer, laissez-fairiana, uma tradição, portanto, liberal. E aí o Keynes está botando toda essa turma dentro de um mesmo rótulo de clássicos. Na minha visão, é uma péssima ideia do Keynes, mas, enfim, é importante que se entenda isso. Então, quando o Keynes está criticando aqui os clássicos, na verdade, ele está criticando os neoclássicos. Prestem atenção nisso, tá bom? Então, uma nota de rodapé importante. E ele está dizendo aqui, então, vou retomar essa frase. O objetivo deste título é contrastar a natureza de meus argumentos e conclusões com os da teoria clássica, já explicamos o que é, na qual me formei, que domina o pensamento econômico, tanto prático quanto teórico, dos meios acadêmicos e dirigentes desta geração, tal como vem acontecendo nos últimos 100 anos. Argumentei que os postulados da teoria clássica se aplicam apenas a um caso especial e não ao geral. Pois a situação que ela supõe acha-se no limite das possíveis situações de equilíbrio. Ademais, as características desse caso especial não são as das... Presta atenção aqui. Não são as da sociedade econômica em que realmente vivemos. De modo que os ensinamentos daquela teoria seriam ilusórios e desastrosos se tentássemos aplicar as suas conclusões aos fatos da experiência. O que o Keynes está falando aqui, gente? Presta atenção no recado desse primeiro parágrafo. Ele está dizendo o seguinte, a minha teoria aqui é a geral, hein? Porque a dos neoclássicos não é. Por quê? Porque ela trabalha num limite, uma situação limite dos possíveis equilíbrios. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, os neoclássicos raciocinam uma economia funcionando em pleno emprego. Eles raciocinam como se a economia funcionasse e tendesse sempre, portanto, os desequilíbrios fossem passageiros, a um equilíbrio de pleno emprego. E o que ele está dizendo? Isso não é verdade. E é desastroso aplicar essas ideias e essa abordagem ao mundo real. É desastroso. Né? Aliás, os primeiros anos da crise dos anos 30, os 3 primeiros anos que sucedem a quebra da Bolsa de Valores de 29, são a prova disso. Em que a política econômica seguia um receituário liberal, né? E só aprofundou a crise. Só tornou a crise ainda mais dramática. E o Keynes viu isso. Tá certo? Então, o Paulo Guedes, por exemplo, né, o ministro da Economia aí que o Bolsonaro nomeou, desde o início do seu governo, né, ele disse que leu Keynes não sei quantas vezes. Paulo. Se ele tivesse lido só esse parágrafo e entendido alguma coisa, eu certamente teria uma ideia diferente. Né? Porque é isso. O que o Keynes está dizendo aqui que teriam esses ensinamentos seriam ilusórios e desastrosos. Está criticando o quê? As políticas econômicas baseadas nessa perspectiva liberal, laissez-fairiana dos clássicos, que supõe ou pressupõe uma tendência ao equilíbrio de uma economia que sozinha caminha para o pleno emprego.
Muito bem. Então, qual que é a preocupação do Keynes com a teoria geral? O que ele está nos propondo aqui? Ele está nos propondo tratar a economia como ela realmente é. Ele está dizendo o pecado principal dos clássicos, que são, na verdade, os neoclássicos, foi se afastar da economia como ela realmente é. E acreditar e basear toda a sua tradição de pensamento, e daí os seus postulados de orientação de política macroeconômica, numa leitura equivocada ou afastada das condições reais do funcionamento do sistema econômico. A publicação dessa obra do Keynes já se dá num contexto em que o Keynes é um autor reconhecido, é uma grande referência, né, e tem um impacto absolutamente avassalador. Né? O que quer dizer isso? Porque aqui a gente pode falar, sem dúvida nenhuma, numa revolução keynesiana. Em que sentido? No sentido de que os anos que se sucederam à publicação da teoria geral são dominados pela discussão desse livro do Keynes. Os economistas do mundo inteiro estão lendo, incorporando, criticando, discutindo, debatendo a teoria geral. Nenhum outro livro de economia, talvez desde a publicação de A Riqueza das Nações em 1776, teve tanta importância como a publicação da teoria geral. Né? Então, existe aqui no Keynes uma preocupação com a aderência da teoria com a realidade concreta. Né? Algo que é gritante nos anos 30. No mundo da Grande Depressão dos anos 30. O vício ricardiano que nós mencionamos aqui, ele era uma deficiência evidente da análise econômica tradicional, dominante, como diz o Keynes lá no capítulo 1. Ele é dominante não só na academia, mas na orientação política. Os governos adotam a teoria neoclássica, né? Ela é dominante. As pessoas são formadas, aprendem economia com base nessa noção equilibrista, de uma economia que tende a um equilíbrio de pleno emprego. E a preocupação do Keynes é de resgatar, de certa forma, uma abordagem mais próxima da economia política, porque volta a entender o funcionamento da economia no seu conjunto. Portanto, não é uma teoria econômica baseada no individualismo metodológico, na racionalidade individual maximizadora, não. É uma economia que volta a olhar para o sistema econômico, a forma como esse sistema se organiza, funciona, ou funciona bem, ou funciona mal. Outro aspecto bastante relevante é a moeda que aparece no título. Né? Quer dizer, o Keynes confere à moeda um papel muito importante na explicação, na compreensão de como funciona a economia. A moeda não é um detalhe do sistema econômico, como em geral supõem os neoclássicos. A moeda não é um lubrificante das trocas tão somente. É isso também, mas não é só isso. Né? A ideia da moeda como um representante geral da riqueza, um objeto de desejo. O que o Keynes está dizendo com isso? É o seguinte, olha, esse sistema funciona voltado à moeda. Eu mencionei, né, na outra aula aí, a crítica que o Keynes faz ao amor patológico, o mórbido ao dinheiro. Né? Então, a teoria do Keynes é uma teoria que reconhece essa centralidade que tem o dinheiro na lógica do sistema econômico.
É o representante geral da riqueza. O dinheiro, para o Keynes, é uma forma da riqueza. E isso faz toda a diferença. Se eu construo uma teoria econômica em que o dinheiro é só um facilitador das trocas, que eu posso, inclusive, abstrair o dinheiro, imaginar que as pessoas fazem trocas de mercadorias por mercadorias, eu estou tirando da minha análise um aspecto que não é só fundamental, ele é, na verdade, o objeto fim da atividade econômica. As pessoas trabalham por dinheiro. As empresas produzem por dinheiro. Bom, lembra o Marx isso? Claro que lembra o Marx, é uma leitura, nesse caso, convergente com a do Marx. Quando o Marx fala, não, aqui esse negócio não é MD, M'. Ou seja, o dinheiro não é para o cara trocar uma mercadoria por outra mercadoria. O dinheiro é para o cara começar com dinheiro e terminar com mais dinheiro. O dinheiro é um ativo, como é um carro, como é uma máquina, como é uma fábrica, como é uma sorveteria, como é um navio. O dinheiro é uma forma de se preservar a riqueza. E a escolha entre deixar minha riqueza na forma de dinheiro, deixar minha riqueza na forma de um torno numa empresa metalúrgica, faz toda a diferença para a dinâmica econômica, para a geração de emprego, para o PIB. Então nós temos que estudar essa coisa do dinheiro, senão a gente vai entender muito pouco da economia. Por isso que a moeda está junto com o emprego no título da teoria geral. Para entender a macroeconomia do Keynes, eu preciso entender o dinheiro. Numa função, aliás, que, em geral, ela é abstraída das análises convencionais do mainstream. O que mais que o Keynes está apresentando para a gente aqui? Ele está dizendo, olha, inexistem aqui mecanismos automáticos que levam o sistema econômico ao equilíbrio de pleno emprego. Esse troço não vai sozinho para o pleno emprego. Pode até chegar no pleno emprego por um acidente raro. Mas não existe nenhuma força. Aliás, eu peço para vocês, leiam lá. É curtinho, o texto é uma delícia. O fim do laissez-faire, que o Keynes escreveu antes da crise de 29, escreveu antes, 10 anos antes da teoria geral. O que o Keynes está criticando lá? Tem um parágrafo lá delicioso, em que ele fala mais ou menos assim, ó, não existe nenhuma força que governe esse sistema por cima, fazendo com que o alto interesse esclarecido convirja em direção ao interesse público, ao bem-estar geral da sociedade, ou seja, o que ele está dizendo. Sabe a mão invisível do Smith? Aquela mão invisível que pega o egoísmo meu, seu, do seu vizinho e tal, e coloca todos eles a serviço do bem-estar geral, da prosperidade nacional e tal. Não existe. É isso que o Keynes está dizendo lá no O Fim do Laissez-faire. A experiência mostra isso, ele diz isso. Mas a experiência mostra que os indivíduos, agindo dentro de um grupo social, não funcionam no sentido de trazer resultados melhores para o conjunto da sociedade. Então, essa é uma ideia que está desenvolvida aqui em termos teóricos, sofisticados, complicados. Bom, se não existe um mecanismo automático para levar esse sistema econômico a uma situação em que ele melhore a vida das pessoas, que ele garanta emprego para as pessoas, que ele resolva uma situação de crise econômica, que ele promova bem-estar, uma sociedade decente, que as pessoas vivam bem. O que nós fazemos? O Marx diz, bom, nós vamos ter que superar esse troço aí, a classe trabalhadora que é explorada vai ter que tomar o poder, construir uma outra sociedade, coletivizar os meios de produção e tal. O Keynes fala, não, calma, gente, não é isso aí, não, fica calmo.
Ô, louco, peraí, não, o que é isso? Não, não. Vamos fazer o seguinte: se a gente fizer uns remendos, se a gente aprimorar algumas coisas, se a gente organizar esse troço, ele pode funcionar bem. Ou seja, o sistema econômico capitalista tem defeitos, tem contradições, é inerentemente instável, não garante automaticamente o emprego das pessoas, o salário das famílias. Bom, tudo bem, mas é o menos ruim que tem. Então, se a gente conseguir regular esse troço, se a gente conseguir, por meio de instituições, de políticas, regular este complexo mecanismo, esse negócio pode funcionar bem melhor. Esse é o Keynes da teoria geral. Por isso que o livro do Skidelsky, que narra até a publicação ali da teoria geral, ele fala Keynes as a savior. No sentido de que o Keynes, a teoria keynesiana, ela vem para salvar o capitalismo no momento do maior colapso do sistema do século XX, que é a crise dos anos 30. Que essa é a proposta do Keynes. Então, aí cabe o quê? O papel do Estado. O Estado como representante dos interesses maiores e gerais da sociedade precisa atuar no sentido de regular esse troço, interferindo, suavizando o ciclo econômico, resolvendo, portanto, esses altos e baixos, amenizando o comportamento cíclico da economia, no sentido de dar a esse sistema um comportamento menos errático, ciclos mais suaves e promovendo emprego, transferência de renda para os segmentos de menor renda. O Estado é capaz de regular esse troço. O Estado é capaz de transformar o capitalismo num sistema mais estável, que garanta maior prosperidade e garanta melhores condições de vida para as pessoas. Porque isso não vem sozinho, pelo livre funcionamento das forças de mercado. Então, o Estado funcionaria como um indutor de decisões privadas. Preste atenção que o Keynes não está propondo estatizar a economia, ele não está propondo uma economia planificada, como ele viu na União Soviética, ele viu aquilo e falou, não é isso aqui não. O Keynes defende um sistema baseado na propriedade privada e nas decisões privadas. Mas o que ele entende é que as decisões privadas, individuais, egoístas, geram resultados ruins se forem deixadas por si só. Certo? A situação da recessão na economia é isso. Quando é que uma economia está em recessão? Uma economia está em recessão quando eu tenho um problema aqui de desajuste entre oferta agregada, demanda agregada, eu tenho mercadoria sobrando no conjunto do sistema e tal, então eu tenho uma deficiência de demanda, nos termos keynesianos de demanda efetiva, que o sujeito até deseja ter, mas ele não vai lá e compra, ou porque ele não tem dinheiro, ou porque ele está com medo de gastar, seja lá por que for. Então eu tenho uma insuficiência de demanda efetiva, que faz com que, por exemplo, nas empresas aumente o estoque, as vendas caiam e tal. Tudo bem. Como é que responde as forças de mercado a uma situação como essa? O empresário que está vendo o estoque dele aumentar, demite trabalhadores. Corta a produção e demite trabalhadores. Não é isso? O empresário está errado ao fazer isso? O empresário que está vendo que o estoque dele garante 3 meses de venda, que as vendas estão caindo. O empresário está errado
ao demitir trabalhadores, cortar custos? Claro que não, o empresário está agindo de acordo com a sua lógica individual, racional, maximizadora, egoísta, como diz o Adam Smith, e essa é a base do sistema. Não é, o empresário não está errado. Só que observe que todas as decisões corretas, racionais, do conjunto dos empresários nesta mesma direção, faz com que aumente o desemprego, caia o consumo, a massa salarial diminui, a demanda das famílias se retrai, e esse empresário que cortou empregados para proteger o seu negócio, para não ir à falência, ele vai, no período seguinte, ver as suas vendas caírem ainda mais. E aí o que ele faz? Ele demite mais trabalhadores. Percebeu que a mão invisível do Keynes foi embora, está dormindo em algum lugar? Está cochilando? Porque cada empresário individualmente tomando essa decisão, no mesmo sentido, ela acaba prejudicando o conjunto da classe empresarial. A decisão individual está certa. O resultado coletivo, que afeta também o indivíduo, vai na direção contrária ao interesse da decisão correta. Percebe isso? O Marx tinha percebido a mesma coisa, por isso que o Marx fala em crise de realização. Nesse sentido, o diagnóstico do Keynes é isso. Não, o que está acontecendo na hora da crise? Está faltando demanda efetiva. O cara produz a mercadoria e não consegue vender. E se ele produz porque ele objetivava ganhar dinheiro, esse negócio aqui empacou. Ele vai demitir trabalhadores. Então, a crise, ao invés de tender ao equilíbrio de pleno emprego, ela tende a se aprofundar se eu deixar ela funcionar pelas livres forças de mercado. Bom, e aí? Alguém tem que reverter essa tendência. Redirecionar a economia para uma trajetória de crescimento, de expansão, de geração de emprego, de aumento da renda nacional e tal. Quem é que vai fazer isso? Não é o empresário individualmente, não é o trabalhador individualmente, não é o consumidor, não é o padre, não é o bispo, não é o pastor, não é a Globo News. Quem é que tem que fazer isso? É o Estado. Não é o youtuber anarcocapitalista, que acha que imposto é roubo. Quem que vai resolver essa geringonça? A política macroeconômica. Onde o Estado entra como um indutor, não apenas usando a política monetária, também usando a política monetária, mas combinando instrumentos de política macroeconômica, em particular usando o componente da demanda efetiva que está nas mãos da decisão discricionária do setor público, por isso é chamado de gasto autônomo, componente autônomo da demanda, que é o gasto público, a política fiscal. Então, você não faz política fiscal porque você quer estatizar a economia, não. Você faz a política fiscal como um indutor das decisões privadas. Qual é o objetivo? O objetivo é afetar o estado de confiança, restaurar condições mais favoráveis para as decisões empresariais de investimento. Quem tem que tomar a decisão de investimento é o empresário, é o capitalista, ele é livre para fazer isso. O que a política keynesiana faz? Ela cria um contexto, um estado de confiança que busca promover o investimento privado. Por isso que, para análise verdadeiramente keynesiana, essa história de crowd out, do gasto público, do investimento privado, ela é o contrário, é crowd in, quer dizer, o gasto público induz o investimento privado, porque ele gera um ambiente de crescimento econômico, ele reativa a demanda efetiva. Então, é nessa direção que vai a análise do Keynes na teoria geral, uma análise que visa, vamos dizer, a construção de um sistema econômico mais regulado, mas que é capitalista, baseado na propriedade privada dos meios de produção,
O Keynes, na verdade, ele usa um termo muito interessante, que ele fala o seguinte: o que tem que ser socializado é a decisão do investimento. Você precisa criar um mecanismo de socialização do investimento. Não entendam mal essa ideia. O que é a socialização do investimento? É fazer com que essa decisão do investimento, que é uma decisão tão importante, que, aliás, ele vai dedicar capítulos dessa obra complicadíssima para explicar a decisão do investimento, que é uma decisão complicadíssima, é uma decisão tomada num ambiente de incerteza radical, uma decisão arriscada, crucial, que é a decisão do investimento. Eu preciso criar mecanismos em que essa decisão do investimento é guiada, é direcionada com objetivos de promover o pleno emprego, o crescimento econômico, o que eles chamam isso de socialização do investimento. A decisão do investimento é privada, mas eu preciso criar mecanismos sociais para promover essa decisão de investimento no sentido de melhorar o resultado geral da economia. Muito bem. Então, quem está dizendo, não tem nenhum mecanismo automático que leve esse troço ao pleno emprego, e aí começa a briga dele, capítulo 2, vocês vão ver lá qual que é a briga dele. A briga dele é o seguinte: vamos dar porrada nos neoclássicos. Vamos começar a desmontar a teoria dos neoclássicos. Vamos começar por onde? Vamos começar pela questão do emprego. E aí ele dá paulada no professor Pigou, que é professor dele. Como é que é a teoria do emprego lá dos neoclássicos? Primeiro, é uma questão individual. O trabalhador, ele olha para a desutilidade do trabalho, para a utilidade das horas de lazer, para a utilidade relacionada ao salário, a desutilidade do trabalho. Aí ele para assim e pensa assim: bom, eu não sei se eu vou trabalhar não, porque o salário está muito baixo, acho que não compensa trabalhar, porque trabalhar é muito chato e o salário está muito baixo, não cobre a desutilidade do trabalho, eu vou ficar com as minhas horas de lazer curtindo a vida. Então, a teoria neoclássica, ela trata o desemprego como se fosse uma questão, primeiro, individual, uma escolha racional. Então, a teoria neoclássica, o desemprego é voluntário, o desemprego é uma escolha, o cara está trabalhando porque ele quer, ele não está trabalhando porque ele quer. Porque se ele aceitasse um salário menor, ele estaria trabalhando. Ele não está trabalhando porque o salário é baixo, ele acha que não vale a pena. E o que ele está, evidentemente, tirando onda dessa situação, porque é uma coisa completamente desconectada da realidade do mundo. Quando o salário é baixo, o trabalhador que precisa trabalhar, porque esse é que é o problema da teoria neoclássica, tá vendo? Como ela é descontextualizada, o que é o trabalhador? É um indivíduo, consumidor, é um comprador, vendedor. Quando eu olho para o mundo, eu falo assim: não, peraí, pergunta para o porteiro do prédio se trabalhar é uma escolha dele. Não, não, filho, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar aluguel, se eu não trabalhar eu passo fome. Quando eu afasto a teoria econômica da realidade social, vira essa coisa de autista. Né? Aliás, tem um movimento, né, na teoria econômica que chama movimento pós-autista. Já ouviram falar isso? O que é um autista? Um autista é um sujeito que é ensimesmado, ele é voltado para dentro. Ele só olha para ele mesmo. Né? Os economistas são autistas, os neoclássicos. Eles querem mandar no mundo, mas eles olham só para dentro daquilo que eles chamam de teoria pura da economia. Ué, estão percebendo? É por isso que quando você fala, você olha para o Marx fala: não, mas o trabalhador é um proletário. O que é um proletário? É um sujeito que só tem uma coisa para vender, num mundo em que, se ele quiser comer, ele tem que comprar, se ele quiser pagar aluguel e ter onde morar, ele tem que pagar. O que ele pode vender? A força de trabalho. Por isso, qual é a opção do trabalhador? Nenhuma! Ele tem que arrumar um emprego. O que acontece no mundo real
não no manual de micro, se os salários são baixos, sabe o que acontece? O sujeito vai procurar 2 empregos. Ele não vai optar por horas de lazer. O cara precisa de 2, ele trabalha num emprego de manhã, no outro à noite, para ter o suficiente para viver. Então a briga do Keynes com a teoria neoclássica ali começa na teoria geral, focando a questão do emprego. Ele falou, os clássicos consideram que não existe desemprego involuntário, tá? Que o nível de salários é igual à produtividade marginal do trabalho, ou seja, é negócio da teoria, vocês já estudaram isso daí. Quando é que a firma contrata o trabalhador? Quando, até o ponto em que o salário, né, que é a remuneração do fator trabalho, equivale à produtividade marginal do trabalho. E aí o trabalhador, o que ele faz? Ele faz a conta. Vale a pena ou não vale a pena? Vou trabalhar ou não vou? E aí fica uma discussão assim, mas o que o trabalhador olha? Ele olha para o trabalho, ele olha para o salário nominal ou para o salário real? Então, por exemplo, se a inflação aumenta, o poder de compra do trabalhador cai, se o salário nominal dele é constante. Então, o salário real caiu. Aí o trabalhador fala, não, o salário está muito baixo agora, porque a carne ficou mais cara, eu não vou mais trabalhar, porque agora o meu salário real caiu. Pô, isso é uma maluquice, certo? É um descolamento da realidade. Então, só porque a carne subiu. Então, nós estamos vivendo no Brasil. Então, o custo de vida aumentou, o salário nominal não, então o salário real caiu. Aí o desemprego aumenta porque o trabalhador acha que está pouco. Não existe isso, certo? Então, a crítica começa, primeiro dando porrada, né, na teoria microeconômica do emprego, né, que vai explicar o desemprego, portanto, que é isso, né? A macroeconomia é o agregado da micro. Então, se tem mais gente escolhendo não trabalhar, o desemprego macro aumentou. Mas é isso? É assim que funciona a economia. O que o Keynes está propondo para a gente é o seguinte: vamos ver se é verdade. Aí você olha para a rua e fala, pô, tem um monte de gente procurando emprego, o cara está desesperado. Não é nada disso que está no manual. O cara não está desempregado porque ele acha que o salário é pouco, ele está topando qualquer coisa. E mesmo assim ele não acha. Então, é preciso explicar o emprego por outra perspectiva. E é para isso que ele vai criar a teoria da demanda efetiva. Tudo bem. Outro aspecto fundamental, então, da construção teórica da teoria geral, além dessa discussão sobre o emprego, a crítica à teoria neoclássica, a crítica à lei de Sé. Né? Vocês conhecem a lei de Sé, já mencionamos aqui. Todos vocês viram já o... leiam lá no, no, no nosso autor, aí vocês vão encontrar essa crítica aí de forma bastante interessante. Né? Então ele está criticando, inclusive citando John Stuart Mill, né? Essa ideia de um circuito fechado, que vocês acho que talvez no primeiro semestre do curso viram lá, né? O fluxo circular da renda. Então a economia funciona assim. Tem um polo aqui, que é o polo da oferta, onde estão as firmas. Tem um polo da demanda, onde estão as famílias. As famílias fornecem para as firmas os fatores de produção, terra, capital, trabalho, recebem salário, renda da terra, lucro, juros. Então, eu tenho um fluxo aqui. Aí, as famílias pegam os salários, os lucros, os aluguéis, os juros e tal, e compram as mercadorias das firmas. Então, eu tenho um fluxo de bens e serviços, fatores de produção e mercadorias. No outro sentido, eu tenho um fluxo do dinheiro, do poder de compra, da demanda. Então, estou comprando, pagando salário, pagando aluguel, e do outro lado estou comprando mercadoria. Pagando. Então, naquele fluxo circular impera a lei de Sé. Toda oferta gera sua própria demanda, porque para funcionar e produzir mercadorias, a empresa precisa pagar salário, precisa remunerar o capitalista, remunerar o proprietário da fábrica, do galpão, da terra. E aí aquele negócio funciona ad infinitum bem.
E não tem crise econômica. Então, o Keynes está dizendo o seguinte, isso não é verdade. Então, ele vai criticar a lei de Sé, né, e vai explicitar, por exemplo, que só se a gente considerar a existência do dinheiro, se o dinheiro a gente entender como ele realmente é, eu já ferro com a lei de Sé. O fluxo circular da renda já pode travar. Por exemplo, se o sujeito recebeu o dinheiro, ao invés de gastar, ele vai poupar. O que é a poupança? A poupança é o dinheiro funcionando como a sua função reserva de valor. Ah, eu estou com medo, estou achando que eu vou perder meu emprego, então esse mês eu não vou gastar tudo, não, vou guardar um pouquinho, porque talvez eu seja demitido. Eu vou adiar um gasto, vou poupar. Pronto, eu já ferrei com o fluxo circular da renda. Então, é claro, a gente, né, na forma esquemática keynesiana de manual, fala, não, eu posso, o fluxo circular da renda pode vazar pela poupança, pelas importações e pelos impostos, né, em termos das variáveis macroeconômicas, o S de poupança, o M de importações, ou o T de impostos, tarifas, tributos, coisa que vale. Se eu considerar que o dinheiro pode ser poupado, eu já ferrei com a lei de Sé. Né? Ah, por quê? Porque para o Keynes a relação entre... O professor, mas poupança não é igual a investimento? É, do ponto de vista contábil, da macroeconomia tradicional. E o Keynes vai dizer, mas não é. Na verdade, até é, mas é ex post. Essa é uma questão muito importante e muito complicada do Keynes. O Keynes critica o naturalismo da relação entre poupança e investimento. Ou seja, numa economia monetária da produção, numa economia de moeda bancária, de moeda de crédito, a poupança não precede o investimento. Eu não preciso poupar primeiro para investir depois. Isso funciona numa economia natural. Numa economia natural, eu preciso antes comer menos milho para eu ter mais milho para plantar. Então, a poupança precede necessariamente o investimento. Numa economia de moeda de crédito, em que os bancos criam moeda, existe um banco central que regula a liquidez da economia, existe todo um sistema financeiro complexo, em que a moeda não é apenas um meio de troca. Essa determinação da poupança para o investimento é bem mais complicada do que, em geral, supõe a teoria neoclássico mainstream econômica. E essa é uma das contribuições mais radicais da teoria keynesiana, que vai contra os princípios fundamentais do Wixel, tal, de explicar a taxa de juros. Essas ideias nas quais o Keynes foi formado, ele está rompendo com isso. Porque eu tenho a taxa de juros como preço, né, do acesso à poupança, ao dinheiro, né, aos fundos emprestáveis, oferta e demanda de fundos emprestáveis, determina a taxa de juros. O Keynes vai dizer, não é. Engraçado que o Keynes, mais jovem, ele acreditava nisso, acreditava, por exemplo, ele foi formado nisso, em taxa natural de juros. Taxa natural de juros. Né? Bom, como se determina, então, o nível do emprego, já que essa é uma preocupação central para o Keynes? O nível do emprego é determinado pela demanda efetiva. O empresário vê qual é o nível de vendas da empresa dele, como é que está a economia, como é que está o mercado, está mais aquecido, menos aquecido, contrata ou demite trabalhadores. E, claro, tem uma variável expectacional importante aí, que é o que vai definir o investimento. Né? Ele olha e fala, não, eu acho que vai piorar, eu acho que vai melhorar. Por isso que o Keynes vai falar, olha como é importante a questão das expectativas para entender. Por quê? Porque o Keynes entende que as decisões econômicas, elas são especulativas por excelência. Por que o que quer dizer que são especulativas? Não no sentido mais trivial do termo, são especulativas no sentido de que são apostas.
Toda decisão econômica importante é uma aposta. Por quê? Porque eu não tenho certeza de nada com relação ao futuro. Às vezes as expectativas são mais pessimistas, menos pessimistas, mais otimistas, mas eu vivo mergulhado num ambiente de incerteza econômica. A demanda efetiva, na análise do Keynes, ela é determinada pela propensão marginal a consumir, né? Ou seja, a proporção da renda que vai para o consumo, mais o investimento do empresário. O problema é que o investimento é essa variável melindrosa. Isso no modelo sem Estado. Na hora que eu boto Estado, eu ponho aí também a questão do gasto público. Se eu botar setor externo, posso colocar aí também as exportações. No modelo de economia fechada sem governo, é o consumo e o investimento que determinam a demanda efetiva. O que o Keynes quer dizer é o seguinte: nada garante que a demanda efetiva vai levar ao pleno emprego, só por acidente. Então, em última instância, é o investimento que é essa variável mais melindrosa, mais crítica, que vai definir o comportamento, os altos e baixos, o comportamento cíclico da economia. Então, por isso que se dedica muito a analisar o papel crucial dessa decisão, que é a decisão de investir, né? A variável determinante da demanda efetiva e, portanto, do nível de emprego. O que tem de tão importante na... Gente, pelo amor de Deus, vocês são quase economistas, né? Quando a gente fala de investimento aqui, não é aquela conversa do gerente do banco, né? Vocês sabem disso, né? Em nome de tudo que é de mais sagrado. Em nome de Keynes, Marx, Schumpeter. Presta atenção aqui. O gerente do banco me liga e fala: ô, senhor José Eduardo, tudo bem com o senhor? Tudo bem, não quer fazer um investimento? Então, se eu quiser ser chato, eu falo assim: desculpa, seu gerente, mas isso não é um investimento. Isso que você está me convidando a fazer é uma aplicação financeira, na verdade, é uma poupança. Não é investimento. Ninguém investe no banco. Quer dizer, só o dono do banco investe no banco. A gente não. A gente poupa, a gente aplica. Então, o que é investimento? Quando quem está falando de investimento, quando a gente está falando em macroeconomia, investimento, do que a gente está falando? Estamos falando de formação bruta de capital fixo, de ampliação de capacidade de produzir. Nunca confundam isso. Se eu souber de alguém que está confundindo isso aí, eu faço uma denúncia ao Conselho Regional de Economia para que você não tenha direito ao diploma. Porque, não, pelo amor de Deus. Investimento em termos do economista, em termos do rigor do macroeconômico, é isso, é formação bruta de capital fixo, certo? Aquilo que o IBGE calcula como formação bruta de capital fixo. Comprei uma máquina nova para fazer sorvete para minha sorveteria. Isso é investimento. Comprei um trator para minha fazenda. Isso é investimento. Construí uma fábrica nova. Isso é investimento. Isso é investimento. Então, como é que se determina essa decisão tão crucial, tão importante, para determinar o nível de emprego, a demanda efetiva e, por consequência, o nível de emprego? O Keynes vai dizer: olha, esse emprego é determinado pela decisão de investir. E como é que se dá a decisão de investir? Ela se dá diante de uma aposta em que o capitalista compara o custo de oportunidade, em geral a gente menciona a taxa de juros como custo de oportunidade. Custo de oportunidade, se ele poupar, ele recebe o quê? Taxa de juros. Se ele tomar um empréstimo, ele paga o quê? Taxa de juros. Vale a pena comprar uma máquina nova ou não? Então eu olho para o custo de oportunidade e comparo com o quê? Comparo com o retorno esperado do investimento. Comprar uma máquina nova. Quanto que vai trazer uma máquina nova?
em termos de resultado para a minha empresa. Ah, vai trazer tanto. Eu sei quanto que vai trazer se eu encomendar uma máquina nova para minha sorveteria. Eu sei quanto mais de receita ou de lucro a minha sorveteria vai ter? Não! Por que que eu não sei? Porque o futuro é incerto. Eu posso estar aqui decidindo montar uma sorveteria, ampliar minha sorveteria, e eu não sei que na esquina do outro lado tem um outro cara montando uma outra sorveteria. Então eu vou quebrar a cara. Toda decisão de investimento é um risco. Portanto, o retorno do meu investimento é uma variável expectacional. Eu acredito, eu espero, eu faço um plano de negócios, eu estudo, eu analiso minha demanda potencial, eu faço tudo bonitinho, um business plan, como o pessoal gosta, eu faço um plano de negócio, tal, mas eu não sei quanto vai trazer de retorno o investimento. Ninguém sabe. Eu só sei, né, o presente, o futuro eu não sei, olhe lá, né? Então, toda aposta com relação ao futuro é uma atitude especulativa. E o Keynes diz, bom, o cara, ele olha para a taxa de juros, ele olha para a eficiência marginal do capital. O que é eficiência marginal do capital? Asterisco. Esse asterisco quer dizer é expectacional. É o quanto ele acha que ele vai ter de retorno se ele investir. E aí ele toma ou não a decisão de investimento. Por isso a questão das convenções para o Keynes são tão importantes, né? Da avaliação do estado de confiança do empresário, essa variável, digamos, psicológica, é tão importante para o Keynes, porque ela vai determinar a disposição ou não do empresário em arriscar, tomando a decisão crucial do investimento, que vai afetar o nível de emprego e o desempenho da economia no futuro. Eu fico com dinheiro ou eu compro uma máquina para a fábrica? O dinheiro por Keynes, como nós já mencionamos aqui, é um elemento chave da teoria keynesiana. Keynes desenvolve um outro conceito fundamental relacionado ao dinheiro, que é a ideia de preferência pela liquidez. Então, diferentemente de toda análise neoclássica, o dinheiro para o Keynes é um porto seguro. Eu reter a riqueza na forma de dinheiro é sempre uma posição muito atraente. Eu compro uma máquina ou eu fico com a riqueza na forma líquida? Preste atenção que ficar com a riqueza na forma líquida me dá um grau de liberdade enorme. O dinheiro é aquilo que todo mundo quer e todo mundo aceita. Por isso que ele é líquido. O que é líquido? Líquido é algo que facilmente se toma outra forma. Né? Vocês estudaram isso aí no ensino fundamental. Propriedade do líquido, ele toma a forma do recipiente em que ele está. Não é isso? Olha o meu chá aqui, como ele é líquido. Ó. Que forma que ele tem? Ele toma qualquer forma. A riqueza líquida é uma riqueza que pode virar um carro, pode virar uma máquina, pode virar ações da Petrobras. Então, se eu fico líquido, o meu grau de liberdade para mudar a minha riqueza de uma forma para outra é absoluto. Se eu compro uma máquina de fazer sorvete, a minha riqueza tomou forma de uma máquina de fazer sorvete. E para sair dela, eu vou perder riqueza. No mês seguinte, eu descobri que foi um péssimo investimento. Por quê? Porque abriu uma sorveteria muito melhor do que a minha a 50 metros. A economia colapsou. Está faltando energia elétrica e sorveteria é intensiva em energia elétrica. Os meus custos foram para a altura. Como a economia é incerta. Me ferrei, porra, tomei a decisão errada. O que eu faço agora com esse diabo dessa máquina de fazer sorvete? Eu vou ter que liquidar ela. O que quer dizer liquidar ela? Eu vou ter que transformar ela de novo em riqueza líquida. Só que para fazer isso eu vou ter que vender como sucata. Vamos anunciar no Mercado Livre. Eu paguei 50 mil, vou vender por 25, porque ela está usada. Por isso, o conceito de preferência pela liquidez, sobretudo nos momentos de maior incerteza, ele é muito importante para o Keynes. O que acontece quando tem uma crise econômica grave? Quem tem riqueza na forma líquida senta
e agarra essa riqueza e não solta mais. Isso gera efeitos dinâmicos para o sistema que são completamente dramáticos. O que aconteceu no auge da crise de 2008, 2009, quando quebrou o Lehman Brothers? Crise de liquidez, preferência pela liquidez. Quem tinha dinheiro não emprestava. O crédito desapareceu do sistema. É o conceito keynesiano de preferência pela liquidez. O mundo está tão bagunçado que eu vou pegar a minha riqueza e deixar ela na forma de dinheiro, eu vou sentar em cima dela e vou ficar esperando a tempestade passar. Não vou tomar a decisão de investir, de emprestar, nada, eu vou sentar em cima da liquidez. Não vou gerar emprego, não vou investir em máquinas novas, não vou construir fábricas, eu vou sentar em cima da liquidez. Esse é um conceito absolutamente crucial para entender a macroeconomia keynesiana. De verdade. A macroeconomia keynesiana de verdade. A que o Keynes escreveu. Né? Não o Keynes da síntese neoclássica. Claro que não. Né? Então, para finalizar, esse é o outro ponto fundamental da análise keynesiana, que já estava presente lá no Treatise on Probability do Keynes. A percepção de que a incerteza é um elemento fundamental para entender economia e entender como que as decisões econômicas são tomadas no ambiente de incerteza. Como é que se formam as expectativas? Como é que não são as expectativas racionais que entendem como é que... Não. Como é que os agentes formam... E aqui é muito interessante que o Keynes tem uma interface com outros autores que não tem nada a ver com a economia, por exemplo, com o Freud. Você sabe que o Keynes leu o Freud leu o Keynes, eles chegaram até a trocar correspondência. O Keynes falou, não, eu acho que esse cara aqui entende como é que funciona a cabeça do ser humano, é capaz disso aqui servir. E o Freud usa conceitos de economia, ele fala em investimento, desinvestimento, é um barato. Tem gente que tem artigos sobre isso, que discutem essa coisa, que da interface de Keynes e Freud e tal. Louco, né? Então, o Keynes quer saber o seguinte, como é que se formam as expectativas e as convenções. Né? O comportamento de manada, uma vez que na análise keynesiana não dá para tratar a incerteza como risco probabilístico. O passado não é uma referência segura para prever o futuro. Né? O futuro depende de decisões individuais no presente que eu não conheço, que eu não sei o que os outros estão decidindo fazer. E aí os agentes econômicos buscam defesas contra essa situação de incerteza radical. Uma delas é aí para onde eu estou vendo os outros irem também. A ideia de convenções, a ideia de que existe a formação de convenções dominantes. Então, o pessoal aí está dizendo que a economia vai entrar em recessão, tal. A Globo News fala isso toda hora, os caras na Fiesp falaram isso, as consultorias estão falando. Tal. Então, as convenções e o estado de confiança para determinar as expectativas são também ingredientes muito importantes da análise keynesiana, que são muito mal tratados quando eu boto o Keynes dentro de uma curva ISLM, um plano cartesiano, um espaço de duas dimensões, nada disso entra na análise pasteurizada que a teoria neoclássica fez. Você sabe que o Keynes viu esse esforço que o Hicks fez de modelar em termos formais as ideias keynesianas, falou, tudo bem, Hicks, é interessante isso daí e tal, mas não era isso aí que eu estava querendo dizer, não. Eu vou, não, é legal, porque tem umas coisas interessantes, né? Pá, equilíbrio para cá, foi para lá, pô, legal, tá. Ajuda a pensar um pouco, mas não, minha teoria não é isso aí, não. Tá, tá bom? Então, enfim, eu tentei pontuar aqui os elementos mais importantes da teoria geral, evidentemente que é uma tarefa muito difícil fazer isso, porque é uma obra muito complicada, muito. Se vocês tiverem curiosidade, tentem ler o capítulo 15, 16, 17, esses capítulos são bem complicados. Né?
se tiver curiosidade, tá bom? Ou pelo menos leiam a parte obrigatória, que eu selecionei um pedacinho do Keynes, só para vocês terem um tira-gosto aí de teoria keynesiana. Espero que eu tenha conseguido transmitir razoavelmente essas ideias aí. Muito obrigado pela atenção e convido vocês agora para a gente avançar para o nosso próximo e último tópico da disciplina. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.